Ontem já era tarde. Um podcast de Luís Aguilar. Olá a todos, eu sou o Luís Aguilar e este é o Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias. Neste primeiro episódio da nossa quinta temporada, iniciamos uma ronda de conversas com os candidatos à presidência do Benfica nas eleições que estão marcadas para o final do mês de outubro. O meu convidado de hoje é advogado de profissão e benfiquista de coração. Filho de imigrantes portugueses, nasceu em Paris no dia de Natal de 1972 e passou a infância em Trancoso com os avós maternos. A distância geográfica do Estádio da Luz foi sempre esbatida pela proximidade emocional. Só mais tarde, quando já estudava Direito na Universidade de Lusíada, em Lisboa, é que começou a acompanhar o Benfica ao vivo. Numa altura em que o dinheiro não abundava, as formas de entrar no estádio tinham de ser criativas. De lá para cá, muito mudou na vida deste adepto e sócio do Benfica. O percurso profissional é sólido e as presenças na Luz e na vida associativa dos encarnados tornaram-se uma constante. Do menino da aldeia ao advogado da cidade, o benfiquista, que sempre esteve lá nos diferentes momentos da vida, decidiu preparar a sua candidatura há 2 anos com o intuito de se tornar o próximo presidente do Sport Lisboa e Benfica. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Cristóvão Carvalho. Cristóvão, muito obrigado por aceitares o nosso convite, em primeiro lugar. Eu é que agradeço, pá, uma simpatia da tua parte de estar aqui, é com muito gosto que aqui estou. Cristóvão, começando aqui por estes primeiros tempos do Cristóvão menino, quais é que são as tuas primeiras memórias de Benfica? Consegues lembrar-te? Claro que consigo. Consigo me lembrar, mas deixa-me que te diga que essa introdução que fizeste, e tu fizeste uma, mas já tive mais uma ou duas, leva-me sempre a uma viagem rápida à minha infância, que é muito diferente daquilo que eu vivo hoje, e é sempre aqui um choque, não é? E uma ligeira emoção, e às vezes fico assim até um bocadinho comovido, porque frisaste aí uma parte muito importante da minha vida, que é o início da minha vida. Falaste efetivamente naquilo que me é mais profundo, que me toca mais, que me formou como homem, não é? Portanto, eu sou filho de imigrantes, isso quer dizer já muito, não é? Quem é filho de imigrantes, há uma história atrás, houve uma história difícil dos meus pais, que tiveram de fazer esse passo, tiveram de sair para poder ter uma vida melhor. Essa vida acabou por ser construída, mas também muito à custa do sofrimento deles para com o filho, não é? Eu sou filho único. Sim. Sou filho único. E então eu nasço em França e só consigo estar em Paris durante 9 anos. Durante 9 meses. E durante 9 meses porquê? Porque os meus pais trabalhavam, tinham 2 trabalhos ou 3 trabalhos e portanto descansavam muito pouco. O meu pai então trabalhava numa loja durante o dia e ao final do dia estava numas bombas de gasolina, okay? Eu servia até à meia-noite. E depois, entre a meia-noite e as 8 da manhã, ficava nesse sítio para receber os carros de aluguer. Portanto, ele tinha ali fixo, era a minha mãe que ia jantar com ele, lá, estava lá com ele, estavam um bocadinho juntos, mas a minha mãe voltava e ele ficava. Portanto, não tinham estrutura para ter uma criança, mas quiseram ter uma criança. E o Cristóvão nasceu. Aí chamaram os meus avós para tomar conta de mim. E os meus avós estiveram lá 8 meses. Quando eles vêm para Portugal, eles colocam-me numa ama e aquilo não correu bem. Eu fui despedido das amas todas. Fui despedido. Porque eu não estavam a ficar desesperados, não é? E depois dizem à minha mãe: nós olhávamos para ti, íamos-te mudar a fralda e tu estavas muito vermelho. Portanto, aquilo não tinha corrido bem mesmo durante o dia, que eu não parava de chorar. E então ela diz-me: então mostrámos uma fotografia dos teus avós e tu paraste de chorar e começaste a rir. E nós, no desespero, não temos solução, temos de levar a Portugal. E vem para Portugal, entregam-me aos meus avós. E então eu vou para Trancoso. Mas estamos a falar para Trancoso em 1973, que eu nasci em 72. Trancoso em 72, naquela aldeia, era uma aldeia por onde eu fui criado, onde se fez a massa deste homem que tu vês aqui. Ele foi criado até aos 10 anos de idade, sem luz elétrica, sem saneamento básico e sem água canalizada. Foi assim que eu vivi, foi assim que se fez a massa deste homem criado pelos meus avós, a ver os meus pais 1 mês por ano. 1 mês. Era o mês de agosto. Era o mês de agosto. Pá, eu lembro-me de estar. O meu pai gostava de carros. E eu hoje também passou-me essa paixão. Sou um apaixonado por carros. O meu pai a marca de paixão do meu pai era a Porsche.
e passou um mês, ele nunca conseguiu ter um. Eu felizmente consegui realizar esse sonho, mas eu tinha sempre carros interessantes para a época, e lembro-me de 2 carros que ele tinha. São 2 carros diferentes que te vou dizer. E eu estava em agosto, um calor, naquela altura lá faz muito calor, em Trancoso, para teres a noção, no verão é 40 graus, de inverno é -5. E estamos em Portugal, não é? Portanto tem ali uma diferença brutal. E eu estava à espera que chegasse o dia 1, no cimo da aldeia, que chegasse um carro. Ia sempre aparecer todos os anos, ele trazia um carro. Aí eu lembro de um Ford Capri azul. Sim, o Ford Capri. Aquele Ford Capri era maravilhoso. E depois lembro de outro carro que era um Renault GTS automático, que não havia sequer em Portugal um carro automático, que era preto. Eu lembro desses 2 carros, eu estar à espera, que depois ele ia-me buscar, estava ali um dia, e depois vinhamos para Alcobaça, que era a terra do meu pai. Não é? Portanto, essas são as minhas memórias. Ou seja, mas eu vivo e sou criado nesta massa. Em Trancoso, com todas essas dificuldades. Todas as dificuldades. Esse esquecimento também é que Portugal e certas zonas de Portugal eram votadas, não é? Não havia, e mesmo na vila, que era Trancoso, não havia luz elétrica, mas não havia saneamento. Nem havia água canalizada, e já era a vila, não é? Portanto, vivia-se com dificuldade. Agora, o que é que compensava isso? Um amor brutal dos meus avós. Eu fui criado com muito amor por 2 seres maravilhosos que foram os meus avós, e fui muito amado como pessoa. Isso eu fui. E depois vivi aquilo que na altura se vivia, que era numa aldeia com os meus amigos. Uma aldeia que tinha muitos miúdos, 5, 7, 2, 12, 15 miúdos. Havia muitos miúdos, não é? Em diversas idades. E eu sou feito ali. Brincavam, jogavam à bola. Fazíamos tudo. Tudo aquilo que possas imaginar que se fazia em criança, nós fazíamos ali. Portanto, eu fiz tudo o que seja malandrices. Tudo que é malandrices, o Cristóvão fez, não é? Desde ir aos pardais, desde partir os vidros, desde fazer picardias com os vizinhos, fazia tudo. E eu tinha uma característica, que eu era o General Mor. Não é? Portanto, alguém dizia vamos fazer 10, então vamos fazer 15, 10, não é? Havia sempre imensa emoção. E depois, quando eu vou para a escola, inicio lá a minha escola. E a escola, não havia escola naquela aldeia, era em Trancoso, que era a 5 km. Não havia caminho, não havia estrada. Vocês iam a pé? Não havia carros. Os carros não circulavam ali, não dava para circular carros, portanto circulava-se a pé. E como era a circular a pé, como aquilo na altura lá são muitos pinhais e muitas fragas, que são pedras grandes, nós tínhamos caminhos pelo pinhal a fazer de manhã com -5 graus, -6. Quando eu me levantava de manhã, cá fora, havia uma bacia que estava com gelo, partia-se o gelo, e eu punha na cara só ali um bocadinho e depois seguia. Não é? E pelo caminho, muitas vezes, nós tínhamos chupa-chupas. Sabes o que era chupa-chupas? Não. Chupa-chupas é, lá, como há muito frio, a temperatura baixa muito e, portanto, se chove, as árvores ficam com gelo. Chama-se cincelo. Ok. E aquilo são nos beirados e nas árvores. Nós partíamos. E depois iam com... Era o nosso chupa-chupa para chegarmos lá. Eram tempos difíceis. E aí a minha avó foi uma pessoa que eu nunca vou conseguir agradecer ou sentir alguma coisa do amor que ela tinha por mim. Ela, em detrimento da vida dela, fazia o almoço, levava quentinho para me levar à escola. Ela fazia aquele mesmo caminho que vocês faziam, 5 km para levar o almoço. levar o almoço, que era sempre o que eu gostava, que era um bifinho com ovo estrelado, uma batatinha frita. E eu, na altura, cruel, mas como criança, queria comer rápido para ir jogar à bola. Pois, não deixavas ali aquele tempo. Mas faz parte. Claro. Mais tarde, enquanto estava na faculdade, consegui ainda retribuir algum amor daquele que ela me deu, não tanto como eu gostava, mas ainda consegui retribuir. Mas é nesta massa que eu sou feito. Okay. E tu perguntaste na questão inicial, então onde é que te lembro, como é que entrou o Benfica aqui? O Benfica entrou na escola, não é? A partir do momento em que eu vou para a escola, lembro-me do primeiro dia de escola, porque ele era tudo imenso para mim, não é? Porque a escola tem dois andares. Na minha aldeia, eu tinha casas pequeninas, aquilo era tudo enorme, não é? E portanto chegávamos lá enorme, e depois começa-se a criar logo ali nos miúdos. Uma das coisas inicialmente é qual é o teu clube? Não é? E eu já tinha umas referências, lembro-me na altura, era Benfica, Sporting, Porto, havia ali umas referências. E eu, quando falava com o meu pai, quando vinha, Benfica, e ouvia os relatos com o meu avô. Ouvíamos os relatos, não havia televisão, ouvíamos os relatos, não é? Ao domingo à tarde, na aldeia, era uma coisa que se fazia, e eu tendência do Benfica. Mas só começo a sentir Benfica quando chego lá, porque começo a defender o Benfica. Como é que tu te defines? É quando começas a defender quando tens um outros clube. contra. Exatamente, ali é que tu te vais. E a partir dali não, era o Benfica. E naquela altura há um jogador que eu me identifico sem nunca o ter visto jogar sequer.
E aliás, só o conheci há um mês atrás por causa desta história do Benfica. Nunca o tinha visto antes, sequer nem estado com ele. Que é o Alves, o Luvas Pretas. O Luvas Pretas, o João Alves. E não me perguntes porquê, que eu já lhe disse, explique-me lá. Alves, explique-me lá porque é que eu queria essa mística consigo que eu não queria com ninguém. Só de ouvires. Só de ouvir. O Alves, o Luvas Pretas, o Alves, o Luvas Pretas. E nesse verão os meus pais trazem um equipamento do Benfica. Todo completo, chuteiras e tudo, aquelas chuteiras pretas, as meias e umas luvas pretas. Esquece. Eu era um menino da aldeia com aquele equipamento, não é? Aquela camisola de altura grossa, Sim. 40 graus, jogar ao domingo à tarde na aldeia, lá estava eu. Eu antes de começar já estava Todo equipado. todo transpirado e não tinha começado o jogo. Pá, e ali eu começo a defender o Benfica muito claramente. E como tinha o equipamento, fui uma referência. Pá, e depois tínhamos as equipas que era Benfica Sporting. Okay? Portanto, aquilo era Benfica Sporting, fazia-se normalmente. É o clássico, não é? É o clássico. Fazia-se normalmente ao domingo à tarde, no átrio da igreja, onde estavam todas as pessoas da aldeia, vinham assistir aos miúdos. E de vez em quando havia no campo principal um jogo, não é, com outras aldeias, mas também era um Benfica Sporting. Alguém sorteava no Benfica Sporting. Quando aquilo não calhava no Benfica, para mim eu não jogava, pá. Mas é verdade, não jogava. Se a minha aldeia não calhasse o Benfica, porque havia muita gente, não é? Eu não jogava, fazia birra e não jogava. Diz-me a minha avó, tu não jogavas, eras um chato, não é? E na altura eu tinha um jeitito para aquilo. Pá, eu dava um ponta de lança porreiro. Tinha um jeitinho para aquilo. E aí começa a minha paixão pelo Benfica, que é vivida até aos 9 anos neste registro. Eu nunca vou a Lisboa, nunca fui a Lisboa até aos meus 9 anos. Eu, portanto, vivia Só isso. tinhas gelados, não lá jogos de televisão. O que é que nós estávamos à espera e que era, durante o ano, a coisa fantástica que acontecia? Era a volta a Portugal. Passava lá a volta a Portugal. E em Trancoso tinha uma característica, não sei se tu sabes, hoje já não é assim, mas na altura havia determinados sítios onde a volta parava, porque havia um restaurante que oferecia ali a comida a todo o staff, e fazia questão disso, e eles paravam ali com base nisso. E Trancoso era um sítio que havia lá. Então, nós ficávamos na aldeia à espera. Passavam os atletas, nós víamos, passavam rápido, não víamos ver, mas depois fazíamos 5 km e eles lá estavam, com as camisolas, com os bonezinhos, com as coisas. Pá, e aquilo era aquele dia para mim era um dia. Era o dia do ano. Meus amigos, era o dia do ano, porque o resto eu não. Sim, não via esse contacto. Não via. E aquilo enraizou-se. Quando eu vinha cá de férias com o meu pai super benfiquista, é engraçado que eu não tenho memórias dessa altura da minha mãe ser benfiquista. Não tenho, vou-te confessar, não tenho. Mas agora, quando eu digo agora, nos últimos, sei lá, nos meus 30 anos, sim, a minha mãe é uma benfiquista doente ao nível de ela não consegue ver o Benfica na televisão. Não consegue. Enerva-se muito. Eu pergunto, mãe, tem calma, vai correr bem. Eu digo, mãe, pensa assim, o Benfica em norma perde 2 a 3 jogos por ano. Portanto, o risco que tu vês uma derrota, não, mas eu não consigo. E a minha mãe, mas o meu pai não, era muito benfiquista, tínhamos muitos amigos benfiquistas quando vinham, imigrantes. Não, eu lembro-me de ver no carro do meu pai a bandeira do Benfica atrás. Sim, com uma marca como se fazia muito. Exatamente. Muitas famílias havia o cãozinho. Sim. Estava à cabeça, estava lá, e a bandeira do Benfica que estava atrás, sempre atrás. Isso eu lembro. Que idade é que tinhas quando entraste pela primeira vez no Estádio da Luz? Olha, quando eu entrei pela primeira vez no Estádio da Luz, eu devia ter aí 20 anos. Ou seja, já estudares em Lisboa, já. Direito? Eu vim para Alcobaça aos 10, que os meus pais regressam. E eu venho com eles viver para Alcobaça aos 10. Tinha feito a 4ª classe, começar a fazer o secundário. E eu estou dos 10 aos 18, mais ou menos 19. Faço tudo em Alcobaça. Aí eu já tenho um contacto com televisão, já tenho um contacto com jogos, já vi alguns jogos. Aí sim, já começo a ter esse contacto. Já começa a haver transmissões. Porque em Alcobaça já havia televisão, já havia isso tudo. Lá não havia. Nós estamos a falar em 300 km para o interior de Portugal. Vamos a ver, é um mundo completamente diferente. Onde nada chegava. Nada chegava. A informação chegava com uma semana e tal de atraso, não é? Portanto, não havia. Havia um telefone na aldeia, em casa de uma pessoa, onde as chamadas eram marcadas, com dias marcados. Olha, o teu filho vai ligar de França amanhã às 10 horas. A gente ia lá à casa da pessoa. Depois, já para o final, começaram a aparecer as televisões a preto e branco. A bateria. Havia uma bateria que muda um carro e aquilo tinha um tempo. Ou seja, para os miúdos, havia em casa de uma pessoa, o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos direito a ver televisão entre as 10 da manhã e a 1 da tarde ao domingo de manhã, que eram os desenhos animados. Mas não víamos mais nada, porque não havia. Pois eles iam ver as outras coisas, depois mais tarde é que aparece. Mas eu entro no Estádio da Luz quando chego à universidade.
quando chego a Lisboa, no primeiro ano, não é? Eu, com os meus amigos, identifiquei-me logo ali. Havia muitos, claramente, muitos benfiquistas, e eles, encontrei ali um grupo que era de Benfica. Epá, viviam ali, nasceram ali, daqueles que nascem dentro do estádio. Conhecem a área toda, Tudo, nasceram sabem ali, por onde entrar. brincavam ali, estavam ali. Pá, ó Cristóvão, a gente vais comigo. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro, porque havia Comprar muita os bilhetes, dificuldade. claro. Não tinha dinheiro. Nessa altura, os meus pais eram imigrantes que fizeram a vida, gastaram o dinheiro que tinham numa casa, que era o sonho deles, fizeram uma casa deles, a casa própria, foi o sonho. Quando conseguiram realizar, vêm para Portugal e vêm trabalhar e viviam do seu ordenado. Era uma vida difícil. Para eu vir para Lisboa, foi uma vida difícil. Nossa, era difícil eles manterem-me aqui, não é? Era um sacrifício grande. E eu estava numa universidade privada. Sim, sim. Não é? Porque eu queria muito tirar este curso de Direito e quis muito ir para aquela universidade. Eu tive a oportunidade de ir para outra universidade, Direito, mas ia outra vez lá para cima, para o Norte. Pá, eu não queria. Eu queria estar mais Queria perto. estar aqui. Queria, até porque tinha aqui já uma namorada, tinha aqui já. Pá, queria estar aqui. Então, ok, o meu pai fez um acordo comigo, não é? Que o meu pai era como eu, não é? Super pragmático. Olha, filha, vou fazer um esforço. Quanto é o curso? 5 anos. Sim, senhor, em 5 anos, se passares todos os anos, está. O primeiro ano em que reprovares, acabou-se e tu tens de fazer a tua vida. E, portanto, eu sabia. Portanto, estava tudo muito. Eu sabia das dificuldades que eles estavam a passar. E na altura, meus pais passaram por muitas dificuldades. E mesmo no negócio, aquele ano foi um ano difícil no negócio. Tiveram ali. A vida não nos correu bem. Eu lembro-me disso. Luísa, estou-te a dizer aqui. Pá, se calhar é a primeira vez que eu estou a falar nisto. Eu lembro-me do meu pai ter os sapatos rotos. Pá. Para tu poderes estar em Lisboa a estudar na universidade. Eu lembro-me disso. E eu tinha essa responsabilidade, não é? Eu tinha de trabalhar, tinha de estudar. E então eu disse: não te preocupes, tu vens que a gente entra, porque isto. Mas como é que vocês entram? A gente conhece os porteiros. Se tiver pouca gente, a gente entra no início. Se tiver muita gente, eles abrem a porta ao intervalo e nós vemos os jogos. E a partir daí, sempre que havia jogo, eu conciliava os jogos em casa com ir ao Alcobaça. Estás a ver? Eu fazia. Desculpa. Está à vontade. Eu fazia. São recordações que trazem muita emoção. É um passado. Foi feita a pulso. A tua vida foi construída a pulso, nesse sentido. E eu sou capricorniano. Os capricornianos, não sei se sabes, mas é o signo mais velho do zodíaco. O meu pai é Capricórnio. E portanto nós ficamos muito mais predispertos para isto, jovens, do que a maioria das pessoas, e sentimos isto. E eu lembro-me desse esforço que foi. E eu conciliava ali as duas coisas. Entre o Benfica, de ir ver os jogos, e ir ao Alcobaça visitar, na altura, os meus pais e os meus avós. E a partir dali começa uma paixão que não se consegue explicar, e começa-me, a facto, a viver o Benfica, a sentir, a discutir. Que equipas é que eram essas? Lembras-te que jogadores é que eram quando tinhas 20 anos? A memória que eu tenho, se pode-se dizer, o jogador, se tu me disseres recua, o jogador que tu te lembras mais e que te marcou mais nessa altura, Mats Magnussen. O Magnussen, sim. Okay? Grande equipa. Magnussen Schwarz, a partir daí. O Terno, por aí. É a partir daí. Apesar de eu não era aquele tipo, nem sou, que sabia tudo e via os jogadores e sabia tudo. Não, eu não era isto. Eu é a mística. É o jogo, é o golo, é a emoção. É o dia de jogo. É o defender aquilo, é o viver aquilo, é o... Estás a perceber? Eu sou mais esse tipo de pessoa. Gosto, porque sou uma pessoa que tenha uma frieza natural e, portanto, consigo olhar para as coisas com uma frieza natural. Mas se me lembrares, é isso, eu lembro-me num jogo, não sei referir qual é, no jogo início do campeonato, o Benfica ganhou 10-0 e o Magnussen marcou para aí 7 ou 8 golos, não lembro a quantidade deles, e aquilo para mim, uau. Sim, foi o segundo sueco, o primeiro acho que é o Stromberg, e depois chega o Magnussen, e depois chegam os outros. É daí que eu tenho memórias daí para a frente. Tu decidiste começar a pensar numa candidatura há cerca de 2 anos, certo? Uhum. O que é que te levou a isso? Qual é que foi ali o ponto que tu disseste, ok, está na hora de avançar? Foi algo que tu viste e não gostaste? Foi algo contigo também, de olhares para a tua vida e pensares, esta é uma boa altura, eu sinto que sou capaz de abraçar um desafio destes? Ou foi um jogo ali, uma derrota que te caiu mal? Não, eu já te disse... Estou-te a revelar a ti pela primeira vez. Eu sou capricorniano, eu sou um tipo muito pragmático, ok? Eu sou pragmático, termino as coisas e só avanço para as coisas quando eu sei que as vou conseguir realizar ou que a probabilidade de as realizar é muito grande. Não é? Portanto, é a minha característica. Eu vou-te ainda dar um bocadinho atrás. Eu acabo o meu curso e vou trabalhar. Não é? Felizmente na altura o nosso curso era de facto muito bom e todos tivemos emprego. Eu tenho colegas juízes, procuradores, advogados,
aquele curso era muito bom. Conseguiram todos entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Eu tive várias oportunidades de trabalho e escolhi uma delas, que era, eu sou sempre um tipo meio disruptivo. Convidaram-me alguns professores para ir trabalhar para o escritório deles. Convidaram-me para ser assistente na universidade para uma ou outra cadeira. E eu gosto muito de ensinar, tanto que depois vim fazer essa experiência mais tarde. Mas eu na altura disse, não, eu quero ir para as empresas. Na minha cabeça já, eu quero trabalhar no departamento jurídico de uma empresa. E assim foi uma sessão, foi um departamento, era um grupo grande ligado ao imobiliário. E quando chego, havia um senhor lá que tinha 80 e muitos anos. Pá, que o dono dessa empresa, que é o Arnaldo Grossman, pá, que é um grande empresário, hoje meu apoiante, também grande benfiquista. E ele, pronto, essa pessoa estava lá porque ele o ajudava. A pessoa tinha dificuldade, ele estava lá e ia entregar cartas, ia fazer umas coisas, basicamente. E ele era um benfiquista, aqui estás a ver aqueles benfiquistas de 80 anos, que viveu tudo do Benfica. E a uma altura, muito pouco cedo, chega no meu gabinete ao doutor: o seu benfiquismo é sócio já. Isso eu sou moço. Não, é sócio já. No dia a seguir estava uma proposta de sócio em cima da mesa. Portanto, foi ele que te levou a ser sócio. Foi ele que me levou. Eu preenchi, tu preencha. A gente vai tratar disso. E a partir daí faço-me sócio do Benfica, portanto, ali aos 20 e poucos anos. E quando eu tenho isto, eu disse, vou começar a viver o clube, vou começar a ir umas Assembleias Gerais, vou começar a perceber, participar no movimento associativo, a começar a ver, ainda sem grande intervenção, e começo a ver, o Benfica passa por imensas convulsões, eu olho de fora, não me identificava muito com aquilo, mas sempre fiquei muito atento. Quando é que isto começa, a partir do momento, quando é que isto começa a ser mais sério na minha vida? Quando eu profissionalmente estou realizado. Eu sinto, eu já tenho um advogado com o conceito que eu quero, tenho a minha sociedade de advogados, tenho os meus colegas a trabalhar, eu estou bem, tenho aqui um pouco mais de tempo, portanto a posição que eu tenho aqui, a liberdade financeira, tenho uma liberdade financeira, tenho aqui, vamos começar a olhar para isto. E há um dia, não é? E entronca um bocadinho com aquela história, que eu sou convidado pela Ordem dos Advogados, na altura o bastonário até era um sportinguista, que era o Rogério Alves, sim. Mas convidam-me para eu dar aulas na Ordem. Olha, queres dar de ontologia? Disse, pá, é uma coisa que é interessante, isso não leva muito tempo. Não, podes escolher o tempo que tu queres. Eu dava 2 horas por dia. E numa dessas áreas de ontologia, os advogados, para serem advogados, têm uma prova final, que é uma oral obrigatória, não é? Assim, na altura era assim. E eu ando lá, ali passado um ano, pá, aquilo era muito giro, eu adorava aquilo, e eles convidam-me para criar para ser presidente de júri. E eu na altura viro para eles e digo, vocês estão loucos, pá. Eu tenho 40 anos. Se eu olhar para os presidentes de júris, o mais novo que aqui está tem 70. Pá, vocês não querem pensar nisso. Não, pá, tu tens uma forma diferente. E eu crio um grupo de júri que começa, além das aulas, começa a fazer orais. Encontro-me com muitos colegas que iam acompanhar os estagiários. E o Rui foi acompanhar um estagiário do escritório. Nós já nos conhecíamos, mas mal, do mundo do Benfica, eu conhecia da televisão. E nessa temos uma conversa cá fora sobre o Benfica, como é óbvio, não é? Ele diz, pá, prazer, olha lá, eu estou a fazer aqui um projeto, isto para ver, não está a correr bem, pá, tu não me queres ajudar? Tá bem, a gente senta-se e fala. A partir daí é que eu dou a entrada, ok? E então é com o Rui que eu dou a entrada. Com o Rui Gomes da Silva. Com o Rui Gomes da Silva. Sim. E acompanham neste projeto. Ele fez um caminho que realmente na altura o Luís Filipe Vieira já estava a fazer dano ao Benfica, já se percebia isso. E a partir daí eu começo mesmo em Assembleias Gerais a ser muito mais interventivo, mas sempre daí dentro. É o que eu digo sempre, nunca me ouviram uma crítica ao Benfica fora. Eu nunca fiz uma crítica ao Benfica. Eu critico o Benfica se tiver de criticar dentro das Assembleias Gerais. Cá fora defendo o meu clube. É assim que eu sou, sempre fui assim. Por isso é que andam todos à procura de coisas que eu tenha dito, mas não vou encontrar, porque eu não disse, só disse em circuito fechado, ou disse dentro das Assembleias Gerais. E portanto acompanho com o Rui, faço esse caminho. E a partir daí começas a perceber que o Benfica está a entrar num ciclo extremamente negativo. Não só dos resultados, como a parte financeira, que é uma parte que me preocupa sempre, porque eu penso assim, se não tiver financeiramente sólido, eu não vou conseguir construir, o Benfica não consegue ganhar. Essa é a parte principal. E acompanho o processo, portanto acompanho esse processo muito bem, sei o que é que aconteceram nessas eleições, sei o que é que tudo o processo com que se passou aí. O que é que aconteceu nessas eleições? Estamos a falar das eleições de Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. As penúltimas, neste caso. Nas penúltimas. Sim. Portanto, quando às vezes eu ouço aqui algumas pessoas dizer que eu está fora do Benfica, não sabe o que é que está a falar, não sabe o que é o voto eletrónico, estas pessoas têm fraca memória. Eu só não sei o que é o voto eletrónico como eu fui da comissão do voto eletrónico dessas eleições pela parte do Rui Gomes da Silva. Já agora deste um salto e aproveitando nisso, Noronha Lopes, que é candidato também a estas eleições, tem sido muito crítico em relação ao voto eletrónico, dando a entender que este não é fácil de controlar e que é frágil e pode ser adulterado. O que é que tu achas disto em primeiro lugar? Vou-te responder com rigor, até com detalhe sobre isso, porque eu fiz parte dessa comissão
que foi a comissão nessas eleições, onde estava também o representante do Noronha Lopes, não é? E das outras listas, que tivemos reunidos várias reuniões com o Benfica, no sentido de não querermos o voto eletrónico. Aquele voto eletrónico, que não é este voto eletrónico. E porquê aquele? Porque na altura, a situação como estava montada pela direção do Benfica e pelo Luís Filipe Vieira, era um voto eletrónico que era controlado pelo próprio Benfica, exclusivamente dentro do Benfica, nem no site do Benfica era. Era algo que nós não sabíamos o que era. E nós pedimos o código-fonte, pedimos uma comissão e o Benfica negou sempre isso tudo. Portanto, essas eleições aconteceram com um voto eletrónico que ninguém controlou, a não ser o Sport Lisboa e Benfica. E Noronha Lopes também sabia isso, como todos sabíamos, e aceitámos ir a jogo porque não havia outra alternativa. Não é? Portanto, esse foi um voto eletrónico com o qual eu também não concordo, lutei contra isso. Aliás, fui eu que fiz o requerimento à Comissão Nacional de Eleições para perceber se havia validação ou não, e eles a mim é que me responderam a dizer não, nós não estamos a controlar isso. E isso foi um documento que eu levei para o Sport Lisboa e Benfica e eles não quiseram saber. Isto funciona assim, se querem, querem, se não querem, não querem. E na altura não tivemos alternativa. Isso é um tema. Portanto, eu estive lá, sei o que é que aconteceu. Qual é que é a diferença para o voto eletrónico de hoje? É brutal. É brutal, é colossal. Aliás, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas eu vou-te explicar. Mas deixa-me só te dizer uma coisa. Mas foi desse movimento, nessa altura, que saiu um movimento dentro da Assembleia Geral dentro das Assembleias Gerais do Benfica, que foi um movimento de benfiquistas, com o objetivo de alterar os estatutos e de eliminar o voto eletrónico. Que não o conseguiram eliminar, depois posso explicar porquê, mas esse movimento nasceu aí. Este voto eletrónico que hoje existe nos estatutos e que foi amplamente debatido, primeiro é uma coisa que tem de explicar às pessoas. O voto eletrónico está previsto nos estatutos do Benfica e é perfeitamente possível. Tu falavas, por exemplo, do tem umas características. Eras de Trancoso. A ideia do voto eletrónico é que benfiquistas de todo o país tenham mais facilidade em votar. Luís, é daquelas coisas que nos parece tão básicas e tão elementares que não entendemos a razão contrária. Eu entendo que digam isto, não é seguro. Então vamos lá escalpelizar. E neste momento, o voto eletrónico que a mesa apresentou é um voto eletrónico feito fora do Sport Lisboa e Benfica, através de uma entidade credenciada e as melhores do mercado, que são entidades que certificam bancos, empresas, aquela credenciada com isto, com uma comissão autónoma, criada autonomamente para regular esse processo, com o código-fonte entregue a todas as candidaturas, sendo feito e acompanhado por todas as candidaturas presentes. E mais, tem aqui outra característica que é importante. O voto eletrónico tem duas características, não é? Os estatutos dizem qual é o voto comum, o voto em urna, certo? Certo. Segunda possibilidade, voto eletrónico, mas tem de haver unanimidade das listas. E tem outra característica. E o voto tem de haver um contravoto depositado em urna. Isto é o que diz. O que é que acontece? Quem não quer o voto eletrónico diz isto. Bom, mesmo que haja unanimidade, não dá para colocar o voto em urna. Porquê? Porque se a gente vota, traz o papelinho e põe em urna. Na cabeça deles, quando fizeram isto, estavam a pensar no voto atual. Tu votas numa mesa e tens uma urna ao lado. Mas não é isso que lá diz. Diz que tem de ser colocado em urna. Não diz que tem de ser pela pessoa, pelo sócio. Nem faz sentido. Portanto, aquilo que se apresenta é isto. Essa empresa tem umas instalações onde tem o sistema montado, tem as impressoras. Quando tu votas em tua casa ou no teu telemóvel, sai o teu voto com um determinado código lá, um QR Code, por exemplo, e sai o mesmo voto naquela impressora. Alguém dobra, toda a gente a ver, filmado, transmitido no YouTube, como o Benfica tem feito, colocas em urna. Isto é perfeitamente legítimo. Para que é que aquilo serve? Podes fazer uma de duas coisas. Pedes, por exemplo, fazer uma amostragem. Dizer, olha, há aqui X sócios, 100 sócios, deem cá os seus votos. Nós vamos encontrá-los, está a bater certo o QR Code? Está. Perfeito. Ou então, há dúvidas. Não tem problema, para o processo, vamos abrir as urnas e vamos contabilizar voto a voto. Está perfeito. Está perfeito. Além disso, tens outra coisa que é muito importante, que hoje é perfeitamente possível. Tu podes ter um token quando fazes o voto e até ao final tu podes ir lá ver em quem é que votaste, para ver se alteraram o teu voto ou não. Esta é a informação que tu tens enquanto candidato e que todos os outros candidatos têm. Há uma diferença clara entre aquilo que foi o voto eletrónico dessas eleições de Luís Teixeira, Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva. Absoluta. Então, porque se há essa segurança toda e essa informação toda, porque é que tu achas que alguns candidatos podem ter resistência em relação ao voto eletrónico? Olha, por duas razões. Uma delas é que há determinados candidatos, e neste momento só há uma candidatura que está formalmente contra. E eu
Quando me revoltei contra isto, não foi nada contra João Noronha Lopes, não, rigorosamente nada, não tem a ver com isso. Tem a ver com a postura que quem ele mandou para a reunião que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral teve, e isso eu condeno dentro do meu clube. E vou-te explicar, porque ninguém me pediu segredo e eu já o disse. Quando o Presidente da Mesa chamou-nos lá as candidaturas, teve essa hombridade, olha, precisamos de um regulamento eleitoral, quero os vossos inputs sobre isto. E deu as sugestões. Uma delas foi, olha, eu sobre o voto eletrónico gostava que o Benfica fosse democrático e toda a gente no mundo e todos os benfiquistas pudessem votar. Então, estamos a contratar estas empresas, estamos a pedir orçamentos, que são as empresas credenciadas e as duas melhores do mercado. E nessa matéria gostávamos de encontrar, até porque temos aqui um problema, dizia ele, e é verdade, ele levantou o problema. Se houver uma segunda volta, não dá para votar os que estiverem fora de Portugal, porque em 15 dias tu não consegues enviar o voto. Sim, não consegues... sim. E então, a postura de Noronha Lopes nessa reunião foi, desculpe, não vale a pena a gente continuar a conversar porque a gente vai votar contra. Eu disse, não é assim. O voto está aqui previsto. Portanto, isto não é um direito de veto. Alguém que está contra tem direito de veto. Não, vamos discutir. Primeiro vocês têm de analisar a proposta. Se não considerarem que ela é segura, digam quais são os argumentos que não é segura para justificar. E eles não dizem. Porquê? Porque não há. Foi só esta postura. Acho que tem a ver com uma ideia de geografia e dos apoiantes da candidatura? Vamos ver. Se analisarmos isso, é a única razão. Estão mais na zona de Lisboa? É a única razão. A única razão é a grande tração dessa candidatura é em Lisboa e arredores. E, portanto, se houver uma amplitude maior de sócios, vai diminuir essa base de votantes. É a única. Se não for essa, qual é a outra, Luís? Eu não vejo. E ainda agora, há uns dias, vi Noronha Lopes outra vez defender isto e fazer esta interpretação errada que é, não, o sócio tem de votar. Não tem. Portanto, está-se a criar aqui uma narrativa. E depois tem outra coisa. As Assembleias Gerais estão tomadas ali por uma série de uma cautada de benfiquistas que acham que são os donos do Benfica. Mas não são. E os sócios têm de perceber que não são os donos do Benfica. O Benfica tem 400 mil sócios, 170 mil com capacidade de votante. Temos de dar a todos essa capacidade de votar. E hoje um clube moderno como o Benfica, um clube do mundo como o Benfica, não posso aceitar que um candidato, como João Noronha Lopes disse, não, o que nós queremos é que se ponham urnas, o máximo de urnas sobre o país, sobre o mundo inteiro. E gaste-se o que se tiver de gastar. Isto faz algum sentido? Até com um candidato de disse isto em televisão, disse nesta casa. E o que eu estou a dizer foi o que ele disse aqui. Não ponha-se urnas dentro de todo o mundo. Então, mas há um benfiquista no Alasca, vamos lá com uma urna para ele votar? Não, desculpa. E mesmo aqui em Portugal. Vamos lá ver. Há alguém que está no interior do país, nomeadamente, se repararem, os 50 votos votam pouco. As pessoas dos 50 votos já se perguntaram porque é que votam pouco. Quer dizer, dá-se a credibilidade a um sócio para ter 50 votos. A antiguidade no Benfica é para dizer, tu tens 50 votos. E ele paga essa antiguidade. E na altura dos votos, não quer saber, então, mas estás doente, não vens. Vais a uma casa do Benfica, mas para ir a uma casa do Benfica votar, se calhar a pessoa tem de fazer 100 km e mais 100. E é uma pessoa de idade. Quem tem 50 votos, normalmente tem bastante idade. Não tem essa possibilidade. Então porquê é que não pode ser no telemóvel ou no computador? Há tantas formas de verificar, através do cartão de cidadão, através do cartão de sócio. Não fazem porque não querem. Mas isto, não me entra na cabeça quando ouço alguém dizer isto, ponham-se urnas de voto e gastem-se o que se gastar. Não, no momento estamos a criticar que o Benfica tem muitas despesas e depois fazemos uma coisa destas. Não, o interesse tem de ser outro. E o João Noronha Lopes tem devido tomar essa posição. O desafio que eu lhe lanço aqui no teu podcast, João Noronha Lopes, é isto, é que não olhe tanto para a cautada que tem à volta dele a influenciá-lo sobre esta matéria. Ele, se calhar, como benfiquista, e nós, candidatos a presidente, temos grandes momentos de solidão e tomadas de decisões difíceis, ele toma essa decisão a favor dos benfiquistas, porque assim ficamos todos em pé de igualdade e que admita o voto eletrónico, cumprindo estas regras e analisando estas regras, e que a postura que ele tenha na próxima reunião com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral seja uma posição de construtiva e proativa. Basta ele não querer para que o voto eletrónico não vá. Basta ele não querer. Basta ele não querer e já não vai. Portanto, aquilo basicamente se transforma num veto. E acho que os benfiquistas têm de perceber que aquilo não é um veto. Cristóvão, entrando aqui no futebol, falaste, e vamos ter que ser um bocadinho mais telegráficos, que o nosso tempo tem voado. Falaste há pouco tempo naquilo que são as tuas ambições para um Benfica europeu.
Ou queres ver o Benfica ganhar uma Champions, concretamente, nos próximos anos, sendo que o teu projeto, e tu disseste, é um projeto de 12 anos, quer isto dizer 3 mandatos, ou seja, os mandatos permitidos pelos estatutos. Dos novos estatutos. Dos novos estatutos. Um presidente pode ir até 3 mandatos, não pode ir além disso. Quando tu falas nessa ambição de ganhar uma Champions, e aqui pergunto de uma forma muito clara, isso é em que altura dos 12 anos? Porque uma coisa é tu dizeres, eu daqui a 12 anos ou daqui a 10 anos consigo, e estás a dizer às pessoas, têm que votar em mim as várias vezes porque eu só consigo no último mandato. Ou é algo que tu, com o projeto que tens, com a ideia que tens, achas que consegues aproximar o Benfica de uma final europeia, digamos assim, em menos tempo, em 4, 5 anos, 6 anos? Olha, eu tenho um projeto absolutamente diferente de todos os outros que estão em cima da mesa. Eu sou o único que assumo um projeto europeu. E aquilo que eu disse logo no início e que me tem acompanhado todo o percurso, que era aquilo que eu disse foi, eu em 12 anos, não é, quero ganhar 3 títulos europeus, entre eles uma Champions. Isto deu muita discussão, mas também abriu um bocadinho a cabeça aos benfiquistas. Porque hoje aquilo que eu ouço dizer é, isso é possível. Como tu dizes, é possível. E telegraficamente, QB, vamos lá chegar. No meu projeto, aquilo que eu vou pensar para o Benfica, os benfiquistas têm de perceber isto, é algo completamente diferente do que existe hoje. Porque se a pergunta que me fizesses, mas olha lá, hoje, com o modelo que está no Benfica, isto é possível? Eu dizia-te, não. Claro. Mas como eu quero fazer, é possível. E é possível porquê? Porque eu vou alterar todo o modelo financeiro para o clube. Não é? Que consequentemente vai alterar um modelo desportivo. Ou seja, para eu ter um Benfica europeu, eu tenho de rapidamente começar a construir essa equipa. E essa equipa, para ser construída, implica uma alteração do modelo desportivo, mas também uma alteração do modelo financeiro. Como é que vais fazer essa alteração no modelo financeiro? Vendendo uma parte? Não, vou-te já explicar. Para não me esquecer de responder à tua pergunta, que é, em quanto tempo é que queres isto? Eu vou-te dizer, em 5 a 6 anos, eu prometo aos benfiquistas que estamos a jogar uma final europeia. Uma final europeia, não necessariamente Champions. Não, uma final europeia Champions. Uma foca Champions. O Benfica tem que ganhar tudo aqui, tem de estar na Champions. A muito pouco espaço de tempo só vai haver uma equipa que vai à Champions. E essa equipa tem de ser o Benfica. Faça a nossa dimensão, a nossa estrutura. Se isso não for, é o colapso do clube. E os benfiquistas têm de se convencer disto. A partir de muito curto espaço de tempo, só haver um ano, só vai haver um clube. Já não vamos passar por isto que passamos agora. Vai haver só um clube. E só um clube, não tendo receitas da Champions, que são as receitas mais importantes, não dá para sobreviver. O clube tem de descer muito. E descendo muito, estando 2 anos sem ter Champions, não há possibilidade no futebol português de nós conseguirmos sobreviver e apanharmos este barco. Não vamos apanhar. Portanto, o que é preciso fazer? Portanto, eu tenho de estar lá, em 5, 6 anos tenho de estar lá. E se eu tiver uma equipa construída para jogar quartos finais, meia final e depois final, eu em Portugal vou ganhar o campeonato. E vou ganhar muito em Portugal, porque tenho uma equipa muito superior. Isso implica o quê, Luís? Investimento, certo? Pronto. Porque é que eu tenho de alterar o modelo? Porque neste momento o Benfica não tem essa capacidade. Neste momento o Benfica contrata jogadores para depois poder vender jogadores, valorizar e vender jogadores. É assim que o Benfica ao fim de 1 ano, 2 anos, os jogadores têm de sair. E tu que és um homem do futebol, mais do que eu, sabes infinitamente mais futebol do que eu, vou-te fazer uma pergunta, não sei fazer no podcast, mas é de resposta simples. Qual é o modelo lá fora que tem os clubes para poderem ganhar Champions? É ou não é? Estabilidade. Tem estabilidade e continuidade dos plantéis. Estabilidade e continuidade dos plantéis. É fundamental, certo? Tu podes rodar ali com pequenos acertos, 2 ou 3 jogadores, não podes rodar mais. Os jogadores a ficar 3, 4 anos. Exatamente. Ou seja, nós já sabemos que esse é o modelo, certo? Então temos de implementar. Primeira coisa que eu tenho de fazer, eu tenho de ter um treinador de excelente nível, habituado a jogar Champions, que tenha ganho Champions e que tenha uma fome de ganhar uma Champions pelo Benfica. Só há um homem na minha cabeça. Quem? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp neste momento não está a treinar ninguém, mas está no... Neste momento não está a treinar. Precisou de uma sabática. Eu acredito, e foi o único que disse uma coisa que me encantou como benfiquista. Sabes o que é que ele disse? Que um dia... Eu gostava de treinar o Benfica. Alguém que diz isto, não precisava de dizer, é alguém que tem alguma coisa a mais que os outros pelo Benfica. E quando eu chegar ao Sport Lisboa Benfica, a minha primeira batalha é apresentar-lhe o meu projeto e dizer: tenho as condições para você vir treinar o Benfica. Venha treinar o Benfica, venha fazer uma equipa de Champions. Mas quando chegares, vamos imaginar que é outubro, ganhas as eleições, ainda não tens essas condições para um treinador como Jürgen Klopp. Quando eu chegar, já tenho as condições para isso.
Porquê? Porque eu sou também o único projeto que durante estes 2 anos estive a trabalhar para poder criar as condições para apresentar este projeto aos benfiquistas. Eu não estou a apresentar aos benfiquistas numa ambição. Eu ambiciono ser campeão europeu. Não, eu tenho essa ambição. Mas eu estou a dizer mais. E eu tenho as condições financeiras já para isso. Porque eu já tenho negociadas, ou seja, com o melhor parceiro internacional, aquele que trabalha com os melhores clubes na Europa, que está farto de fazer estas operações, uma linha de crédito para o Benfica de 400 milhões de euros, no limite de 100 milhões de euros por ano, para quando eu chegar ao Benfica, um mês depois essa linha pode acontecer. Para que é que eu preciso desse dinheiro? Para poder estancar a dívida do Benfica, que são cerca de 90 milhões, para poder renegociar uma parte dessa dívida, que a taxa de juros é enorme, eu tenho de abaixar, e outra parte para reforçar a equipa de futebol. Luís, eu preciso de 3 anos. Um treinador como Jürgen Klopp, por exemplo, Jürgen Klopp tinha um salário quando estava no Liverpool que fazia dele um dos 4, 5 mais bem pagos do mundo. E na altura, se não estou em erro, algo na casa dos 12 milhões época, limpos. O que em Portugal estamos a falar de 24 milhões de euros brutos. Isto é execuível para Portugal, ou tinhas que ir pelo lado de apelar de alguém que mostrou essa vontade e que teria de estar disposto a uma redução considerável? Não preciso disso, tenho a certeza. Não precisas dos 12 milhões, conseguias ir buscá-lo por... Até podia ter de gastar os 12 milhões. Não é isso que é importante neste momento para a figura que é Jürgen Klopp. Tu estás a imaginar o que é Jürgen Klopp motivado no Benfica, a capacidade de sócios que nós podíamos aportar, a motivação e começando a construir uma equipa de Champions. Nós hoje gastamos muito mais mal gasto. Eu pergunto, nós despedimos um treinador, não lhe pagámos 6 milhões? Olha, estou-nos zero. Não contratámos jogadores que demos 12 e 14 milhões e vendemos. É só fazer as coisas bem feitas. Perdemos tanto dinheiro. O problema do Benfica não é dinheiro. O problema do Benfica são as pessoas. Nós dinheiro conseguimos arranjar e lá fora temos investidores que querem investir num clube como o Benfica porque é um clube ganhador. É um clube que tem milhões de sócios. Temos é ter as pessoas certas para lá ir. O Jürgen Klopp seria a pessoa, eu tenho a certeza que o convencia a fazer um projeto. Eu tenho de lhe dizer, atenção. Isto é um projeto sério, é um projeto duradouro, as pessoas estão aqui e eu vou defendê-lo. Eu vou estar consigo 3, 4, 5 anos, o valor que nós definirmos, fazemos uma equipa e criamos uma estrutura muito profissional para o ajudar a construir essa equipa. Não é o Jürgen Klopp vai fazer a equipa à maneira dele. Tem de haver uma estrutura, tem de ser criada dentro do Benfica, irmos buscar o nosso scouting com essa qualidade, trabalharmos todos em conjunto e fazemos uma equipa para daqui a 5, 6 anos estarmos a jogar numa final de Champions. Já viste qual era o poder do Benfica com uma coisa desta? E esse é o meu mindset. Isso ele te responde, mas eu tenho equipas que me permitem ganhar uma Champions daqui a um ano. Pois tem, mas essas equipas não são os polos do Benfica. E nas outras você até já ganhou. Não são os polos do Benfica. O desafio é ganhar com o Benfica. O resto você já ganhou. Mas venha ganhar com o Benfica. Claro, das primeiras coisas que fazes então é tentar falar com o Jürgen Klopp para o convencer. Tentar falar, não. É falar com o Jürgen Klopp. Aliás, o caminho aqui, a porta já está. Eu já estou, não é? As coisas já estão a ser alinhavadas, mas na altura própria, o que eu irei falar e vou convencê-lo e te garanto que o vou convencer a vir treinar o Sport. Bruno Lage, contigo, para lá do final da época, que é quando termina o seu contrato já agora, com o Jürgen Klopp ou sem Jürgen Klopp? Não fica. Não fica Porque eu quero um Benfica europeu. Lage comigo, se possível, daquilo que for possível, fica até ao final da época. Ele sabe isso, eu já tenho dito isso, não é? Agora, quando eu chegar, ele seguramente está a treinar, a equipa está a treinar. E ele ficará se o Benfica estiver muito bem posicionado para ser campeão nacional. O Benfica tem de ser campeão nacional este ano. É impensável o Benfica não ser campeão nacional este ano. Seria o colapso financeiro para o Benfica e o colapso desportivo para o Benfica. E portanto, se assim for, isso se mantém, mas ele sabe que irei contratar o treinador e que ele irá começar a trabalhar dentro do Benfica para preparar esta equipa, para no final da época ele começar a ter as coisas preparadas com tempo. Eu trabalho com tempo, disse há pouco, eu sou capricorniano, eu não vou fazer as coisas por emoção. Comigo as coisas são trabalhadas, são pensadas e são escalpelizadas. Eu não vou contratar um treinador agora para começar a treinar amanhã. Eu já tenho de ter as coisas feitas, alinhavadas. Para quê? Para fazermos os ajustes necessários e cometermos o mínimo de erros possíveis. Eu tenho jogadores na formação, o Benfica tem uma geração de campeões. Eu tenho de aproveitar estes jogadores. Como é que fez isso? O facto de, neste momento, no atual plantel do Benfica, os jogadores da formação não terem qualquer espaço. Esse espaço, aliás, tem vindo a ser reduzido época após época.
E vai ser reduzido a continuar por este caminho. Em muito pouco tempo não vamos ter ninguém. Porquê? Simples. A equipa não tem estrutura para poder lançar estes jovens. Isso leva também que os jovens da formação, já agora percebendo que depois chegam lá acima e não têm oportunidades, comecem a querer sair, como aconteceu noutros momentos, noutros clubes e no próprio Benfica. É perfeitamente natural. É perfeitamente natural que isso aconteça. Os jovens têm ambições. Temos de criar essas condições. E essas condições, tu para lançares um jovem numa equipa, a equipa tem que ter uma estabilidade, que é para poder salvaguardar um bocadinho esse jovem. Não, o Benfica hoje só conseguiu fazer isso com 2 jogadores nos últimos anos e foi na parte defensiva, porque dali para a frente não houve estrutura nenhuma para isso, porque houve um jogador, estás a ver? E porque houve um jogador que ficou ali que lhes disse como é que as coisas faziam, e estás a ver? Portanto, estamos a chegar lá agora. Como é que a gente consegue lançar médios? Olha, um guarda-redes, conseguimos lançar um guarda-redes? Não conseguimos, e médios? E pontas de lança. Bem, o Benfica tem um meio campo novo, não é? Pronto, vamos pôr quem da formação. E fomos campeões em tudo. Tu estás a dizer, isso faz sempre através de casamentos de posições. E de estabilidade no plantel. Jogadores que estão ali, que têm a mística e que sabem. Olha, primeiro sabem uma coisa: que vão ser titulares se nada acontecer em todos os jogos. A Benfica, uma parte eles não sabem. Chegam agora, hoje joga, amanhã não joga. E não, eles próprios estão instáveis. E tu tens de ter isso. E o Benfica tem de. Como é que o Benfica diz? Precisas ter dinheiro. Há alguém que chega ao Benfica como presidente nestas eleições, se queremos o Benfica campeão e o Benfica avassalador a partir daqui, essa pessoa tem de ter a condição de meter dinheiro dentro do Benfica. É assim que vais travar aquilo que são as naturais ambições de carreira de jovens jogadores que estão em Portugal e ao fim de 2 épocas recebem uma proposta de outro campeonato. Claro, Luís, tenho de lhes dar a confiança a eles. Vocês, quando chegarem aqui, se forem muito bons, vocês ficam no Benfica. Vocês vão ter de entrar. Eu tenho de conseguir que no mínimo 3 jogadores entrem no plantel principal, 3 a 4, ainda que nem todos depois consigam ir à titularidade, mas alguns que consigam ir à titularidade. Para quê? Para depois nós retermos os melhores e podemos vender os outros que achamos ou não são tão bons ou não precisamos deles naquelas posições. É isto que o Real Madrid faz. O Real Madrid produz jogadores, mas dá-lhes espaço para isso. O Benfica não. E agora, quando saírem estes 2, não temos, o Benfica não tem. Porque vão sair muitos jogadores agora. Estes que vieram, parte deles, a gente sabe que já vêm com o bilhete comprado. Eles já chegaram aqui, mas a cabeça deles não está aqui. Está naqueles que chegaram aqui, que foram para lá e eles querem fazer igual, porque é perfeitamente normal. Como é que tu te defendias de uma situação como aquela que Gyökeres protagonizou com o Sporting no último verão? Olha, que forçou muita barra, inclusivamente faltou ao dia em que tinha que se apresentar. Só não vou falar nesse tema porque é de um rival. Ou num tema semelhante. Fui eu que falei no tema. Mas numa situação semelhante. O jogador estrangeiro não tem essa ligação com o clube como tem o jogador da formação. E chega ali de repente uma proposta de outro campeonato. Já nem vou pela parte salarial, porque essa tu dizes que podias aproximar-te dela. E o Benfica tem de se aproximar dela. Se quiseres podemos falar no caso. Lembrar-me ontem porque encontrei, cruzei-me com o pai do João Neves. Do João Neves. Já lá vamos. Portanto, esse é um caso. Como é que tu consegues convencer um jogador que veio para Portugal à procura de melhores condições desportivas financeiras, encontras, mas depois tem um daqueles 3, 4 campeonatos que estão entre os melhores e aparecem esses clubes, os Arsenais da vida, os Liverpools, por aí fora. Só uma forma. A dizer, como é que consegues? Há 2, acho que há 2, arriscando o que não conheço. Só há 2 formas. A primeira é o contrato que tens com o jogador ser um contrato claro, limpo, não é? Que se saiba interpretar. Isso é fundamental. E o jogador sabe o que é que tem ali. Se tem um compromisso, tem um compromisso. Se há uma cláusula, ponto final, parágrafo. Segundo, eu não precisar de vender. Se eu não precisar de vender, o jogador não faz isso. Porque sabe, se fizer isso, tem consequências dentro do clube. Uma delas é ele não jogar, desvaloriza. Já não faz isso. Isto às vezes é muito fácil de resolver. Tem de haver aqui uma nuance. Se eu não precisar de vender o jogador... Sim, falámos aqui de um caso que o Sporting precisava de vender o jogador. Não sei se precisava ou não. Porque todos precisam. Não é? Mas ter pelo menos um jogador desses uma vez por ano. Mas se não precisares, o jogador tem outro comportamento. O jogador, quando dizemos jogador, dizemos empresário. E depois há outra coisa. Se o empresário souber que tu não precisas de vender, que estás numa posição tranquila, quando isso acontecer, chamas o empresário e tens uma conversa. Olha, para que caminho é que quer ir? Para aqui? Ou para aqui? Se não quer, se o seu jogador tem esse comportamento, mantém-se, eu cumpro mesmo, põe o salário, ele tem de se apresentar. Se não se apresentar, tem responsabilidades, mas não joga durante 1 ano ou 2. Ponto final, parágrafo. É assim que funciona. Nós temos de ser duros nesta matéria. Não podemos estar ali, que agora pode-me acontecer. É isto. A conversa tem de ser esta. E há muitos interesses envolvidos. O Benfica precisa dos empresários, mas os empresários também precisam do Benfica. Temos de ter uma conversa reta, direta, frontal. Eu cumpro, o meu amigo também cumpre. Se quiser. Se não quiser, estamos tranquilos. O jogador não se apresenta, tem as suas sanções. Queres ver se isso não acontece. Se o Benfica precisa de vender, ficas sem armas. O João Neves é um caso emblemático desses.
absolutamente emblemático. O Benfica precisava de vender o João Neves naquele momento. Precisava de vender o João Neves urgentemente, estava com um problema de tesouraria gravíssimo, não é? E tem de vender um jogador. Enquanto um jogador diz: eu fico no Benfica se me derem 3 milhões de euros. O Benfica não tem capacidade para pagar 3 milhões de euros. Não tem, não tinha. Claro que tinha, não podia. Porquê? Tem alguns jogadores que não estão longe disso, aliás. Ora bem, até dizia-se que alguns até que saíram que tinham esse teto salarial. Ele pediu o máximo teto salarial e devia-se ter pago cada cêntimo. Porque o João Neves não era só pela sua qualidade como jogador. O João Neves tinha a mística do Benfica. Nos próximos 20 ou 30 anos não vai nascer um João Neves. E eu também te garanto, o João Neves comigo vai voltar ao Benfica. Farei tudo para trazer o João Neves de volta para o Benfica. E tenho a certeza que o vou conseguir. E perguntas: Benfica não tem capacidade para pagar? Claro que tem. Mas voltar daqui quanto tempo? É assim que eu puder, volta, porque é aquele jogador que eu quero, é aquele jogador que eu quero manter no plantel do Benfica até ao final. É daqueles jogadores à moda antiga, daqueles Colunas, Eusébios, é desses. Esse é feito dessa massa, esse miúdo é feito dessa massa. Deixa-me regressar aqui à parte do treinador. Tu falaste que tens esse objetivo de um treinador que já tenha ganho uma Champions, porque é o treinador que pode projetar-te e ajudar-te a construir um projeto para o Benfica ganhar essa Champions. Não há assim tantos, a verdade é essa. É um lote restrito daqueles que ainda estão no ativo. Não conseguindo um treinador com esse perfil, um Klopp, tu já pensaste, ok, baixar aqui uns degraus, mas tendo um grande treinador. Há treinadores portugueses que te agradam? Isto não falando de José Mourinho, que está nesse patamar de Klopp, naturalmente. Estou a falar de outros treinadores. Isso não existe na minha cabeça. É impossível, não existe. Pá. O impossível para mim não existe. Mas existem planos B e C. Meu querido, o meu plano é Jürgen Klopp e eu te garanto que ele vai vir para o Benfica. Eu te garanto que ele vai vir para o Benfica. Pode não vir no tempo em que eu quero, mas ele há de vir para o Benfica. Se por acaso ele não vier, por uma contingência, pode dizer: olha, mas o homem pode não vir porque decidiu abandonar a carreira. Ok? Eu terei efetivamente um plano B, mas neste momento, que se isso acontecer, eu vou perceber que isso vai acontecer e terei tempo, porque neste momento não me desfoco com isso. É este foco que eu quero ter e é por aqui que eu vou, não mudo. Nunca haverá plano B em relação a Bruno Lage, acontecer o que acontecer na época. Não, porque ele não tem o currículo ainda necessário para isso. Que um dia vier a ter, com certeza que sim. Adoro o Bruno Lage, devemos muito ao Bruno Lage, deu-nos títulos, não é? Epá, como pessoa, grande respeito, grande consideração, mas para o Benfica europeu, que eu acho que é necessário, o Bruno Lage não tem ainda esse currículo. Não é competência, é currículo. E há coisas que é preciso teres também currículo, não é só competência. Portanto, é preciso teres um determinado currículo, porque por isso é que as pessoas são escolhidas para determinados lugares. Há muitas pessoas competentes, mas umas têm mais currículos, outras têm menos currículos. O Bruno Lage ainda tem um grande caminho a percorrer como treinador. Há de ganhar esse seu currículo. Mas no Benfica, porque é que o Benfica não pode fazer isso? O Benfica precisa ganhar e ganhar já. E portanto eu tenho de ir buscar o melhor dos melhores. Isso é a peça-chave de todo o meu projeto. Eu não, por isso é que quando perguntas ao plano B, não há, porque eu quero o melhor. Porque para construir o meu projeto, eu quero o melhor. O que é que eu precisei de ter? Condições financeiras para o trazer? Tenho-as, tenho. Então vou à procura do melhor. É só por isso. Olha daqui para outras partes do futebol português e para a sua organização. O Benfica, a sua atual direção, presidida por Rui Costa, apoiou a eleição do último presidente da Federação Portuguesa de Futebol e atual, Pedro Proença. Fez o mesmo em relação à Liga com Reinaldo Teixeira. Tu, se fosses presidente nessa altura, apoiarias estes dois nomes? Eu vejo essas instituições de forma completamente diferente que elas são vistas hoje. Também sobre essa matéria não me vou encontrar nessas guerrilhas, nessas quesilhas do apoio, do jantar, da moedinha ao ar. Não sou assim. Os tais jogos de bastidores? Não, isso não existe para mim. Eu sou um tipo pragmático e faço as coisas como elas devem ser. Todas essas instituições, Federação, Liga, têm protocolos de tratamento. O Benfica tem uma posição no futebol português. E o Benfica tem de ter as pessoas certas que representem o Benfica, que exijam que esses órgãos tomem essas medidas. Se não as tomarem, temos de reagir. Agora, não contem comigo para jantarinhos, para encontros, para lobbies, não contem para nada disso. Vai ser difícil? Vai. Mas o Benfica tem o poder suficiente para poder marcar a sua posição. E não precisamos ser beneficiados em nada. Temos é de manter o equilíbrio. E havendo o equilíbrio, no final do ano bate tudo certo. Porque se eu tiver uma melhor equipa, se eu tiver os melhores jogadores, se eu tiver um melhor treinador, duvido que me deitem abaixo. Olha, um jogo de ontem... Ganhas mais vezes do que perdes. Ganho mais vezes do que perco. Olha, com um jogo de ontem não nos correu tão bem na arbitragem, pois não. Mas nós fomos claramente superiores e no final ganhamos o jogo. Agora, quem nos está a ouvir daqui a uns dias é o Benfica Fenerbahçe. Exatamente. Agora, se tivermos o Benfica medíocre, se tivermos o Benfica pequenino, se tivermos o Benfica a jogar pouco, se tivermos o Benfica sem motivação,
Então vão-nos dizer, perdemos o campeonato do ano passado porque houve uma bola que foi ao poste. Não aceito isso. Não aceito isso. Não foi nada a bola, foi ao poste, porque não fomos competentes durante a época. Podíamos e devíamos tê-lo sido. E portanto, se nós formos muito competentes na nossa equipa de futebol, muito competentes na nossa estrutura, não vamos ter problemas e não vai ser 1 ou 2 erros de arbitragem que vão fazer a diferença. Acredita, não vai ser 1 ou 2 erros de arbitragem que vão fazer a diferença. Só temos de marcar a posição e o Benfica é enorme, marcando a sua posição, sabem com o que é que contam e não há cá jogadas de bastidores. Agora temos de fazer uma coisa. Não podemos é ficar calados quando vemos as coisas a acontecer, que é o que tem acontecido agora. Ficar em silêncio ou fazer comunicados que ninguém entende. Não. Alguém tem de chegar, a comunicação do Benfica tem de mudar drasticamente e temos de chegar e dizer o que é que queremos e marcar a posição. Porque estamos lá, porque existem outras instituições que podem controlar, só que o Benfica não quer. Porquê? Porque está enredado numa teia de interesses do futebol e eu quero cortar com essa teia de interesses. Eu vou cortar com essa teia de interesses que existe no futebol, nomeadamente no que toca ao Benfica. E parece-me que também nos outros clubes, não é? Se as coisas forem bem feitas, começa a haver uma luz de diferença. Portanto, o futebol vai mudar. Tudo isto tem mudado de uma forma, porque os interesses financeiros já são tão grandes, não é? Que também já não se permite estas guerrilhazinhas e estas coisinhas. Isso é um futebol antigo. O futebol moderno já não vai lá. Porque o Benfica, eu estou a pensar o Benfica assim, mais estaremos a pensar já no Benfica de futuro. Mas os outros também têm de começar a pensar nisso. Também não se vão ficar para trás. Tu há pouco falavas de Portugal vir a ter muito brevemente só uma equipa a ir à Liga dos Campeões. E que tu, enquanto possível presidente do Benfica ou futuro presidente do Benfica, queres que seja o Benfica. Mas isso é péssimo para o futebol português, é péssimo também para o Benfica, porque basta não ir um ano que tem esse problema. Que soluções é que tu tens para pensar com os outros um crescimento do futebol português e chegar a um patamar que já teve e não há muitos anos, em que punha 2 diretas e uma terceira ainda através de pré-eliminatória? Sabes o que é que isso demonstra? Demonstra a falência de toda a estrutura do futebol português. Quando tu me dizes qual é a tua relação que vais ter com essas instituições, é esta, é chamá-los que ninguém chama. Olha, quem é que é o responsável por isto estar a acontecer? É o Benfica? É o Sporting? É o Porto? Quem é o responsável? São as instituições que não defendem os seus interesses do futebol lá fora. E vamos chamá-los à responsabilidade. Eu vou chamá-los à responsabilidade. E se eles não o fizerem, eu terei de conversar com quem? E nós temos de ir lá e dizer, desculpa, vocês vão matar o futebol em Portugal. E Portugal conta. E esta é outra guerra que nós temos ainda, que o Benfica ainda tem provavelmente de liderar, porque não estou a ver nessas instituições alguém com capacidade. Agora, digo isto com cautela. Porquê? Não conversei com as pessoas. E eu não imito opiniões sobre as pessoas, eu analiso isto. Deixaram chegar o futebol português a esta realidade porque não lutaram convenientemente. Não se viu essa luta, nem se viu essa guerra. Porque se essa se tivesse visto, provavelmente nós já tínhamos outros resultados. Agora, eu tenho de falar, até porque há alguém que chegou de novo, não é? Temos alguém que à Liga chegou de novo, eu terei de conversar com ele e dizer-lhe quais são as ideias que eu tenho para o Benfica, para o futebol do Benfica e para o futebol português. E perceber se há receptividade ou não há receptividade. E dentro da Liga falamos todos os clubes. Porque há aqui muita coisa que tem de ser conversada e no futebol português vive-se um bocadinho nisto, não é? Que é, toda a gente fala muito, mas ninguém faz nada. E deixamos chegar o futebol português a esta situação. Estás a imaginar o que é durante 2 ou 3 anos só ver um clube na Champions em Portugal? Será o descalabro, até para o desporto, até para o espetáculo. Eu quero ter adversários fortes, porque temos de vender o espetáculo de futebol, é o maior espetáculo do mundo. E neste momento também aí não há. Agora, interessa-me estar a fazer críticas ao presidente desta instituição ou daquela. Isso adianta-me alguma coisa? Não me adianta nada. Adianta-me é fazer trabalho, mostrar trabalho, chegar lá, tenho estas ideias, quero fazer isto. Estão comigo, vamos juntos. Não estão comigo, vou sozinho. Olha, Gustavo, estamos mesmo aqui a terminar. Já entramos nos nossos segundos de tempo. Passa rápido, é verdade. Estamos quase com 1 hora de conversa. Mas tu falaste aqui que queres ter bons adversários. Eu vou transportar isto para estas eleições. Tens Rui Costa, que se está a candidatar. O regresso de Luís Filipe Vieira. Em relação a Luís Filipe Vieira, como é que tu vês este regresso dele a esta corrida? Olha, eu acho que Luís Filipe Vieira provavelmente ainda não teve ao lado dele alguém que lhe dissesse qual é a realidade do Benfica que ele vai encontrar. Eu sei que ele tem muita vontade de ser presidente do Benfica, eu sei que ele tem ali algumas contas a ajustar com algumas pessoas, e isso para já é um princípio errado. Ele tem de esclarecer isso, não é? E vamos ver, a campanha vai começar agora. Campanha, tivemos em pré-campanha. A partir agora de setembro ou agora em setembro, não é? Agora em setembro é que a campanha vai acontecer. Portanto, o Luís Filipe Vieira, acredito que ainda está naquela fase que ele viveu durante estes anos, que é quem está ao lado dele diz aquilo que ele quer ouvir, mas não é essa a realidade. E o Luís Filipe Vieira tem noção que tem o apoio de muitos benfiquistas, mas não tem esse apoio de benfiquistas. Eu acho que quando ele for para o terreno vai perceber isso. E vai entender isso. E vai entender que esse não é o caminho, nem é
o modelo que ele defende não é o modelo já do futebol atual. Aquele modelo que ele defende dos amiguinhos, das opiniões, dos interesses, isso já acabou, isso já não funciona, isso já terminou a norte e já terminou a sul. Ele não tem esse modelo e os benfiquistas não vão estar com ele, tirando uns saudosistas, não é? Apesar de ele ter umas ideias, por exemplo, sobre património, se calhar é aquele que poderia regimentar mais. Mas neste momento o património o Benfica já tem. A gente já tem património, já tem Seixal, já tem estádio. Agora queremos é uma equipa de futebol ganhar títulos e títulos europeus. Portanto, ele está completamente deslocado disso e eu acho que com algum tempo talvez ele tenha alguma sanidade e repense melhor todo o processo que está a fazer, porque também os adversários não o deixarão em paz sobre essa matéria, porque ele não defende um melhor projeto para o Benfica, nem sequer um projeto que me pareça que neste momento é o que o Benfica precisa, mais que não. Cristóvão, tens-te vindo a dar a conhecer nesta corrida e esta é mesmo para terminar, e tens falado aqui muito quando chegares nas eleições, ou seja, tens esta ideia de que podes ganhar e que é legítimo e que acho que todos os candidatos devem ter e pensar assim, mas se por acaso não decorrer dessa forma, vês-te a regressar a esta luta daqui a 4 anos? Olha, este processo para mim é uma coisa muito nova, também estou a aprender muito. Uma coisa que eu agora me preocupo é isto, e isto é muito importante, é que os benfiquistas me vejam como um homem sério que sou, como um determinado que sou, e que tirei aqui uma parte da minha vida, ou seja, profissional, para me dedicar ao Benfica, e que grande amor que eu tenho neste clube, estou a dar tudo o que sei e trazer todas as melhores pessoas que eu conheço para ter este projeto, e apresentar um projeto muito sustentado, um projeto de sonho e de ambição para os benfiquistas, que é um projeto europeu, alicerçado e muito bem alicerçado financeiramente, para não haver dúvidas que ele é possível de executar, e vou apresentá-lo neste momento. Se os benfiquistas disserem que este não é o projeto, Luís, eu não sei o que é que vai acontecer, mas uma coisa eu te digo, este projeto é possível de montar agora, porque é um projeto que tem uma parte financeira associada, tem determinadas pessoas de muita confiança e de muito prestígio que estão associadas. 4 anos é muito tempo. Eu não sei se em 4 anos conseguirei reunir as mesmas condições que reúno hoje. Para já sei que é possível. Digo que é 4 anos, não sei, porque isto não depende só da nossa paixão. Eu não vou para o Benfica só pela minha paixão. Vou pela minha paixão, mas por eu achar que tenho as condições para conseguir executar esse projeto. Em 4 anos, não sei se eu conseguirei realizar. Veremos. Portanto, o futuro é agora. O futuro é agora. Cristóvão, muito obrigado. Foi um Obrigado, Luís. Foi um gosto estar aqui e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado.